Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que iniciamos ao vivo para todo o Brasil, pela TV Evangelizar, mais uma manhã de adoração ao Santíssimo Sacramento, direto de Minas Gerais, aqui do nosso santuário São Frei Galvão, em Divinópolis. Estamos vivendo as alegrias da oitava de Natal, ou seja, do dia 25 de dezembro ao dia 1º de janeiro, a igreja celebra todo este período como se fosse um dia só. Natal, o mistério da encarnação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A criança que repousa na gruta de Belém nos convida à contemplação, à adoração. E hoje, dia 28, nós celebramos os santos inocentes, os mártires, aqueles bebezinhos que mesmo sem ter consciência e nem conhecerem a Jesus, já foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, batizados com o derramamento da própria vida. É o sofrimento dos inocentes, é o mistério da iniquidade, o mistério da maldade humana, o mistério de um homem que se vê ameaçado por um neném. Então veja que não é um poder tão grande assim, não é verdade? Herodes, um rei, com tudo aquilo que envolve o seu reinado, ele tem medo e ele se vê ameaçado por um neném, uma criança. Precisamos olhar para esta criança, para este bebê Jesus, e muito do contrário, ao invés da ameaça, do medo, do temor, que nós tenhamos a adoração. É o Messias, é o Cristo, é o Senhor. Então esta será a nossa reflexão em preparação ao nosso momento de adoração. Eu quero saudar muito carinhosamente a todos aí da obra Evangelizar em Curitiba, que estão recebendo o nosso sinal direto aqui do nosso santuário. E abraçando a todos aí da obra Evangelizar do Santuário Guadalupe, nosso querido Padre Manzotti, espero que esteja cada dia melhor. Eu saúdo a todas as retransmissoras espalhadas pelo Brasil, a todas as capitais e cidades com canais abertos e todos por assinatura, aplicativos, rádios irmãs e tantos que nos acompanham pelos canais do YouTube que retransmitem esta adoração. São milhares e milhares de pessoas que se unem agora para adorar a Jesus neste dia todo especial, nesta oitava de Páscoa, na oitava de Natal, que é um espelho da oitava pascal. É por causa do túmulo que nós estamos em Belém, é por causa da ressurreição que nós contemplamos o mistério da encarnação. Então na oitava de Natal a igreja se veste de vermelho. O vermelho simboliza o sangue derramado pelos santos inocentes. Vamos refletir um pouco sobre isso. Antes, o nosso call center está agora de plantão para acolher a sua ligação. É muito importante que você ligue, porque assim a TV saberá onde as pessoas estão em sintonia conosco, ao vivo. Então ligue agora, 41 3221 6060. E você vai dizer: eu estou participando da adoração ao Santíssimo Sacramento. Deixe as suas intenções, a sua família, os seus propósitos para o novo ano, a gratidão para este ano que estamos encerrando. Vamos acolher tudo isso em oração, colocando aos pés do Santíssimo Sacramento. Para iniciarmos bem este momento, que o Espírito Santo nos ajude a, mesmo perante a morte,
perante a dor e ao sofrimento, não negar Jesus. Os santos inocentes nos ensinam que mesmo que nós não saibamos a razão, o motivo, o sofrimento nos purifica. O sofrimento nos aproxima de Deus. Como disse Santo Afonso Maria de Ligório, ninguém busca sofrimento e ninguém quer sofrer, mas se este bate à nossa porta, nós o acolhemos, como Jesus assim o fez com a cruz. Que seja uma manhã abençoada para todos nós, extensivo às nossas famílias. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Pai, dai-nos o teu Espírito. Cantemos. Ajuda-nos a ter este fogo interior, o fogo do teu amor, da tua presença, para que possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que procuremos conhecer a criança de Belém, que é o Cristo, o Messias, o Senhor. Que nesses últimos dias deste ano sejam dias de reflexão, de tomada de decisão para a vida que Deus quer para cada um de nós. Nós te louvamos, exaltamos e bendizemos, porque viveremos e já estamos vivendo o novo tempo de Deus. Que o Senhor esteja conosco e que nós permaneçamos com Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, espero que você tenha tido um bom Natal. Estamos vivendo o Natal. Estou falando do dia 24 para o dia 25. Uma noite de paz, uma noite de oração, uma noite de família, uma noite de tomada de consciência. Eu falava muito isso na homilia aqui da missa do 24 à noite. Para entendermos o Natal, precisamos contemplar aquela criança e perguntar para a Bíblia, e perguntar para os anjos, e perguntar para José e para Maria, quem é aquela criança? Quando nós ouvimos aquilo que Isabel disse para Nossa Senhora, aquilo que o anjo anunciou, aquilo que os pastores contaram, nós vamos entender que Natal não é aniversário, que Natal não é apenas um neném que nasce. Natal é um mistério, o mistério da encarnação, o mistério de um Deus que não desistiu do seu povo e buscou o seu povo na forma humana. Deus se torna homem, por isso, mistério da encarnação. Deus permanece o que é, assume o que não é. Deus permanece o que é, Deus assume o que não é. A humanidade, o homem, esta é a criança de Belém. Nós armamos os nossos presépios. Aqui no santuário nós temos aí também o presépio. Você vê essa imagem lindíssima. Podemos ver aí o anjo, podemos já ver os reis magos a caminho, os pastores adorando, uma ovelhinha ali, sorrateira, e o meio do presépio, que é o mais bonito, né? José velando, Nossa Senhora orando e o nenenzinho deitadinho, olha lá, com os bracinhos abertos. É Jesus que nasceu, é a alegria que visitou o mundo, é a luz que veio até nós. Aí você pode perguntar o seguinte: mas o Natal ele é o mesmo para todas as pessoas? O Natal é isso? Não. O Natal depende do nosso coração. Cada um faz uma releitura do Natal através da sua própria vida. Pessoas negativas haverão de ver o Natal de maneira negativa. Um poeta já disse que para a pessoa pessimista
ela olha para uma floresta e ela só vê lenha. Ou seja, ela não vê a beleza da natureza, ela não vê a criação, ela não vê, ela não sente a brisa. Não. Ela vê uma floresta, ela já pensa em lenha. Assim é o Natal. Então preste atenção no evangelho de hoje, que está em Mateus 2, do 13 ao 18. Aqui a igreja, no Natal, vocês têm que entender uma coisa, e seria bom que entendessem, né? O chamado de fio de ouro, fio áureo da liturgia. A igreja, ela vai costurando. Quem é costureira entende que ora ela vai para cá, ora ela vai para cá, e depois que monta toda a peça, que você entende o que está acontecendo. Ontem eu pregava aqui à noite na missa da família, e o tema é São João, não é? O apóstolo, evangelista. Eu falava muito de uma mudança de vida, de uma tomada de consciência. Mas o evangelho de ontem já foi lá para o túmulo. Foi Maria Madalena, ela olha para o túmulo, não vê Jesus, ela corre até os discípulos. Pedro e o discípulo amado vão até o sepulcro. Este evangelho no dia de São João, que está na oitava do Natal. Hoje nós já estamos, segundo o evangelho, depois dos Reis Magos, porque nós vamos celebrar a Epifania dia 6 de janeiro. A igreja coloca no domingo seguinte, né? Mas o evangelho vai dizer assim, estou falando isso para você entender todo o quebra-cabeça. Você vai juntando as peças, você vai juntando as peças, aí você tem toda a história da salvação. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Olha que trágico, um nenenzinho daquele, um bebezinho que nasceu agora, já tirou a paz do coração do grande Herodes. Então você vê que não é grande porcaria nenhuma, nunca foi. Era um poder aparente, um poder que se abala por um neném, nunca foi poder. Então Herodes sabia o que ele não era, ele tinha noção do que a criança era. Então eu tenho que exterminar. E o bonito no evangelho é que depois que José assume Maria e o neném, o anjo não aparece mais a Maria, ele vai aparecer somente a José. José assume aquela família, José é o guardião, José é o protetor, e o anjo não conversa mais com Maria. A obra que Deus fez em Maria estava ali, agora Deus queria que José assumisse aquela família. Então um anjo vai falar com José. Olha que interessante, José acreditou em Maria, porque o anjo falou com ela, ele viu o neném. Agora Maria precisa acreditar que o anjo falou a José, indo com ele para o Egito. Veja como é a família, veja o mistério do matrimônio de um casal que ora. O marido é chamado a acreditar nas revelações que a esposa tem nos momentos de oração, e tem momentos que a mulher terá que entender aquilo que o marido colheu na oração dele. O anjo falou com Maria, José creu. O anjo falou com José, agora Maria creu. A fé acreditou. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Atenção, mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias: ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento,
É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Meus irmãos, veja até onde vai a maldade humana, até onde vai a sede pelo poder. Um rei, ou pseudo-rei, com medo de perder o seu reino, um reino muito instável, construído sobre areia, vê num neném a possibilidade de sua derrota. Então é melhor eliminar. Aquelas crianças mortas no colo da mãe, nós celebramos hoje como os santos inocentes, os mártires. Neném que não tinha consciência de nada, nem sabiam quem era Jesus, mas naquele sangue derramado alcançaram a santidade, alcançaram o reino dos céus. Isto aconteceu para que você não brinque com as pessoas apegadas ao poder. As pessoas apegadas ao poder, elas são capazes de tudo para ficarem no poder. Não vou citar nome, mas se você vê a nossa terra, vários países hoje, toda a população sofre, toda a população pena, porque poucos chegaram no poder e não saem mais. Vive uma vida de luxo, uma vida de regalia, enquanto o povo passa necessidade. São os Herodes de hoje, que têm medo de perder o poder. E qualquer pessoa que ameace o poder deles, serão eliminadas. Primeiro nas redes sociais, depois com o nome, até de fato. Se tal pessoa me incomoda tanto, o melhor seria eliminá-la. Então cuidado, meus irmãos, porque o poder, me entenda bem, você vai me entender bem, uma pessoa desequilibrada, ela não precisa ter o poder de um império, ela precisa ter o poder de uma chave, ela precisa ter o poder de um nome. É por isso que na igreja, de vez em quando, também aqui no santuário, isso é do ser humano, acontecem situações que nós temos que intervir por briga de poder. Em certos lugares, até hoje, em lugares menores, qual que é a briga da igreja? É quem tem a chave. Quer dizer, um poder muito pequeno, mas a pessoa fala, não, eu tenho a chave. É o He-Man, né? Eu tenho a força. É um poder pequeno, mas a pessoa abre a hora que ela quer. Se ela não gosta da equipe, ela não abre a igreja. Se ela briga com o padre, ela não abre a igreja. Então, a primeira coisa que a gente faz chegar na igreja é recolher a chave, né? Quer dizer, vamos tirar o poder aí. Quer dizer, um poder pequeno. Uma equipe que nos ajuda na igreja, tantas equipes nos ajudam, uma pecinha ali que precisa ser bem colocada, o chamado coordenador. Alguém que se sente membro da equipe, que tenha humildade, que tenha simpatia, que tenha empatia, que tenha espiritualidade para levar o trabalho com leveza. Ah, meu filho, se um coordenador é tipo Herodes, ele vai se achar melhor do que os outros, ele vai mandar, ele vai xingar, ele anda com o peito estufado, com o nariz em pé, eu sou o coordenador. Pouca coisa. A pessoa que não tem um equilíbrio emocional, ela viu um tijolinho, ela subiu no tijolinho, ela se acha. É os poderes da vida, não é? Na igreja hoje, quanta briga por causa de poder, quanta briga por causa de política. São os Herodes de ontem, os Herodes de hoje, e que continuam mataram os santos inocentes, mataram as crianças para não perderem o poder, e continuam matando o nome, a história, o futuro de tantos. Então neste dia, meus irmãos, vamos colocar aos pés do Santíssimo Sacramento a nossa própria vida. Pensar, será que em algum momento da minha vida eu agi como Herodes? Será que quando eu vi alguém que
me incomodava, alguém que ameaçava o meu poder, eu não quis exterminá-la, eu não quis matá-la. Um dia desse mês eu atendi uma jovem chorando bastante, inconsolável. Ela conseguiu a vaga numa empresa, uma boa empresa, e ali ela se dedicou e começou a fazer curso, e o patrão viu e ela começou a subir rapidamente. Foi esse ano, começou a subir. De pessoas que demoravam 3, 4 anos, em 6 meses ela foi subindo. A gerente, que era muito amiga da secretária do patrão, as duas fizeram um complô, porque elas viram que aquela moça estava ameaçando o status delas. Olha o Herodes aí, opa, está ameaçando o meu poder. Tanto fizeram e tanto aprontaram, que conseguiram que a moça fosse demitida por inveja. O que esta moça passou na vida? Exatamente alguém que foi eliminada porque ameaçou o poder dessas duas. Então veja, meus irmãos, que o evangelho não é tão longe assim. Se nós estamos refletindo um fato histórico, onde crianças morreram por Jesus, nós precisamos olhar para a vida de hoje e ver que as pessoas continuam sendo mortas, literalmente em muitos lugares, e eliminadas em todos os outros, seja na rede social, seja da minha vida, seja do meu grupo. Se a pessoa ela está ameaçando o meu poder, ela tem que ser eliminada, ela tem que ser afastada. Então tudo isso nós somos chamados a refletir neste dia. Veja quanta coisa Deus falou aos nossos corações, e nós precisamos ter o dom da vigilância. O dom da vigilância. Onde existe a inveja, existe todo tipo de coisa má. Não podemos ter no coração aquilo que estava no coração de Herodes. Herodes se sentiu ameaçado por um neném. Na verdade, ele conhecia a própria vida, ele sabia que onde ele estava não era para ele estar. Será que nós estamos aonde Deus gostaria que estivéssemos? Será que nós estamos fazendo exatamente aquilo que Deus nos pede? O evangelho começou, e com isso eu finalizo, com a volta dos reis magos, não foi? Claro, nós vamos celebrar isso ainda, já expliquei isso aqui. Então aqui nós temos 2 exemplos. Os reis magos. Gente, a gente tem que entender Bíblia, a coisa é clara. 3 reis olharam para o menino e disseram assim: ele não me ameace nada, eu vou adorá-lo, eu vou entregar incenso para ele, eu vou entregar mirra para ele, eu vou entregar ouro para ele. 3 reis foram e voltaram tranquilo. Herodes não fez a mesma coisa. Qual é a nossa atitude perante Jesus na manjedoura? É de adoração ou é de rivalidade? Eu vejo Jesus como o verdadeiro rei, ou eu vejo alguém que vem atrapalhar a minha vida? Eu que tenho o meu reino, eu que tenho os meus súditos. Se 3 reis resolveram adorá-lo, um resolveu matá-lo, e eram reis. O que manda, meus irmãos, não é a coroa na cabeça, é o que nós trazemos no coração. Que Jesus nos visite, que Jesus nos abençoe, e que possamos neste dia pedir a intercessão e a bênção dos santos inocentes, os mártires que derramaram o seu sangue por causa do menino Jesus. Cantemos. Por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só por
por ti, Jesus, quero me derramar como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Pois tu és o meu amparo, meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, mesmo na dor. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, nesta quinta-feira eucarística, vivendo as alegrias da oitava de Natal, celebrando hoje os santos inocentes, os mártires, as crianças que foram assassinadas, consequência de uma busca de poder, consequência de um coração mau, de uma pessoa má. Nós estamos na Tua presença, Senhor, porque o sofrimento toca também a cada um de nós. De uma maneira maior ou menor, todos nós sofremos. E quantas vezes sofremos injustiças, assim como aquelas crianças que não fizeram absolutamente nada para merecerem a morte, mas a maldade de um coração que temia em perder o trono por causa de ti, pegou o caminho mais fácil, o caminho mais cômodo. Vamos matar as crianças de 2 anos para baixo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a conservar a fé quando o sofrimento nos visitar. Ajuda-nos, Senhor, a manter a esperança se passarmos por momentos de injustiça.
Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a conservar um coração cheio de amor, mesmo no meio do sofrimento. O evangelho que nós ouvimos no dia de hoje nos coloca certamente algumas perguntas, e entre elas: mas por que Deus permitiu que as outras crianças fossem assassinadas? Por que o Senhor permitiu tanto sofrimento, tanta morte de crianças que se refugiavam no colo de suas mães? E a resposta, meus irmãos, está no maior dom que nós temos, o maior dom que você tem, o chamado livre-arbítrio. As escolhas que nós fazemos, elas atraem alegria e sofrimento para nós e para outras pessoas. Você que escolhe ser uma pessoa boa, você que escolhe fazer o bem, isso não é bom só para você, você vai atingir muitas outras pessoas. A sua família, seus amigos, os grupos que você faz parte, todas as pessoas vão ser atingidas pelo bem que você faz, de maneira direta ou indireta. Mas o mal que você faz, o mal que você faz a si mesmo, atinge também estas pessoas. Então Herodes, ele usou o seu livre-arbítrio, ele usou a sua escolha para levar morte. E este texto na Bíblia nos mostra que nós temos a escolha de fazer mal às pessoas. Nós podemos escolher matar as pessoas, mas que o Senhor quer trabalhar em nosso coração para que sejamos fontes de água viva, para que as pessoas que se achegarem a nós não sintam a morte, pelo contrário, a vida. Ajuda-nos, Senhor, a discernir no mundo de hoje quais são os Herodes apegados ao poder, que estão dispostos a tudo para se manterem onde estão. Ajuda-nos, Senhor, a ter o discernimento de qual atitude tomar perante as injustiças que presenciamos. Há um ditado que as pessoas repetem muito, que é mais ou menos assim: a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. No evangelho de hoje, o lado mais fraco eram as crianças no colo da mamãe. Herodes tinha todo o exército, generais, armas, cavalos. Mas hoje, 2000 anos atrás,
olhando para este fato de 2000 anos atrás, nós recordamos a covardia de Herodes e a santidade daquelas crianças. Essas crianças alcançaram o céu, alcançaram a Deus e receberam a coroa do martírio. Mas Herodes, meus irmãos, enquanto o mundo existir, nós olharemos para a história e saberemos: um homem covarde, com medo do seu trono, matou crianças de colo. Passem quantos anos, isso nunca será apagado da história. E a igreja hoje não celebra a atitude de Herodes, mas os santos inocentes. Entre, meus irmãos, fazer o mal e sofrer o mal, escolhemos o segundo. Antes cometer uma injustiça ou ser injustiçado, escolhemos o segundo. Entre receber o mal ou fazer o mal, é bem melhor, neste caso, você ser alguém passivo na presença de Deus do que o causador da desgraça. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas falarem assim: o meu sangue é quente, eu não levo desaforo para casa. Meus irmãos, o cristão leva, o católico leva. Tem momento que a melhor coisa a se fazer é o silêncio. Não é hora de falar, não é hora de brigar, não é hora de discutir. Ontem mesmo eu fui à padaria e conversando lá com uma senhora que estava na fila. Ela disse que eles foram passar o Natal num sítio. Ela não queria ir para o sítio não, mas como as filhas vieram de fora, ela foi para acompanhar. E ela viu que o pessoal estava bebendo demais. E ela dizia: padre, onde tem bebida demais, a briga ronda. Então depois ali do amigo oculto, ela viu que a coisa estava muito pesada. Ela falou com a filha dela: a gente podia ir embora. Aí a filha, parece que queria ficar, mas o menininho dela dormiu. Então eles foram embora. No outro dia, o pessoal acorda. Algumas pessoas dormiram no sítio, outras que voltaram para a cidade e iam almoçar juntas, aquele almoço do dia 25. Aí mandaram mensagem no grupo da família que não haveria almoço, porque de madrugada teve uma briga mais séria. Uns parentes foram embora, os que ficaram estão de cara virada, etc. Meus irmãos, o que a gente deve pedir é o que essa senhora fez. A gente deve pedir que nós não sejamos os causadores da briga, e uma vez que a briga se instala, que nós não participemos dela. Mas o principal é Deus nos dar o discernimento e nós ouvirmos no coração, como José ouviu no coração dele: é hora de ir embora, é hora de sair daqui. O anjo disse para José: você não pode ficar aqui, as coisas vão piorar muito. Saia com o menino, saia com a mãe. E José obedeceu. Tem hora, meus irmãos, que Deus está falando para você: saia destas amizades, saia deste lugar que você tem frequentado, saia deste namoro, saia dessa situação de exploração que você vive e você não ouve a Deus. Você vai ficando, aí depois que a morte chega ao teu coração, aí você vai chorar, porque você poderia ter saído e não saiu.
Você poderia ter partido e não partiu. Você poderia ter obedecido e não obedeceu. Há momentos que Deus pede para a gente permanecer, como na ascensão. Jesus disse na ascensão: permaneçam em Jerusalém, até que vocês recebam a força do alto. Aí é para ficar. Mas o anjo disse para José: agora, José, não é para ficar não, agora é para sair. Será que nós em 2024 teremos um coração atento a Deus, para saber se é para ficar ou se é para sair? E precisamos saber com quem ficar e com quem sair. Fique com os 12 e com Maria. Saia com o menino e sua mãe. Deus nos dará ordens claras. Se você for um homem e uma mulher de oração, no ano que está para nascer, você será liberto de tantas situações de destruição, porque você ouvirá a voz do Senhor. Deus não é cego, não é surdo, não é mudo. Ele te vê, Ele te escuta e Ele te fala. Deus combate a favor do seu povo. Deus haverá de combater também a seu favor. Precisamos escutar mais os anjos. Precisamos escutar mais o nosso anjo da guarda. Lembre, meus irmãos, de Sodoma e Gomorra. 2 anjos foram na casa de Ló e disse: pegue a sua mulher, seus filhos, seus parentes, saia daqui, saia daqui. Deus vai destruir estas cidades. Quando vocês estiverem andando na planície, indo para a montanha, não olhem para trás. Obediência. Deus, Ele pede a nossa obediência. Vocês conhecem a mulher de Ló? Ela não obedece. Ela é curiosa. E ela olha para trás para ver o que está acontecendo. Virou uma estátua de sal. Quem sabe, meus irmãos, que o nosso melhor pedido para o ano que vamos iniciar, quem sabe que Deus está usando esta manhã para esta mensagem chegar até você nestes termos. Peça ao Senhor o discernimento. Senhor, eu quero saber de maneira clara quando permanecer e quando sair. Mostra-me, Senhor, quais as pessoas que eu posso confiar, quais as pessoas que estarão caminhando comigo. O Senhor haverá de nos abençoar e nos proteger. E se o sofrimento bater a nossa porta, nós daremos um sentido cristão ao sofrimento. Há tempos atrás, visitando o CTI, eu conversava com uma senhora, não sei se era Maria Dalva, coisa assim. E ela estava no CTI, mas estava consciente, conversando. Ela estava num estado de câncer terminal.
E ali, levando para ela o sacramento da unção dos enfermos, e conversando um pouco com ela, depois da unção, ela pediu para confessar. E eu vendo uma mulher totalmente em paz, claro, sofrendo muito, mas em paz. Antes de me despedir-me, eu disse para ela assim: eu peço a Deus essa graça, que se um dia eu estiver que passar o que a senhora está passando, que eu possa ter esta serenidade. E ela, com um sorriso nos lábios, respondeu assim: a vida é assim, Padre. Jesus carregou a cruz dele e eu não quero largar a minha. Olha, meus irmãos, uma mulher que poderia ter muitos anos de vida ainda, ela disse: Jesus carregou a cruz dele e eu não vou largar a minha. Ou seja, ela revestiu aquele sofrimento dela de redenção. Ela revestiu aquele sofrimento dela de cristianismo. Nós devemos buscar isso. Devemos buscar esta experiência profunda do amor de Deus. Senhor Jesus, nesta bênção que vamos receber, já plante em nossos corações as bênçãos do novo ano que está para iniciar. Coloca, Senhor, a tua mão na minha cabeça, no meu coração. Abençoe a minha família, os meus amigos, as pessoas que confiam em mim. Arrebenta, Jesus, as pessoas que estão amarradas pela depressão, síndrome do pânico. Ansiedade. Pessoas presas ao passado. Derrama a tua graça, Senhor, sobre todos esses objetos colocados perto da TV, peças de roupa, remédios, exames, alianças de casamento, carteiras de trabalho, de motorista, chaves de casa, do carro. As pessoas estão nessas fotos ou na tela do celular. Abençoe esses remédios, todo o material religioso, terço, escapulário, imagens. Derrama a tua graça sobre esta água, Senhor, para que, usada com sabedoria, recorde o nosso batismo e nos lave por dentro, concedendo-lhes graça, força e fé. Amém. Por intercessão dos santos inocentes, os pequenos mártires, que bênçãos e graças sejam derramadas na nossa casa, na nossa família, no nosso local de trabalho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Deus é a minha força, meu colo, meu abrigo, o pão que me alimenta, o meu ombro amigo. Deus é a minha força, meu colo, meu abrigo, o pão que me alimenta, o meu ombro amigo. Ele sempre está comigo. Eu elevo as mãos para o céu, clamo a Deus e Ele ouvirá. Não me importa a situação, tenho Deus a me guardar. Prosseguir, ir em frente, lutar, desistir nunca foi opção. Deus ampara aquele que crê, Ele honra a minha oração. Deus é a minha força, meu colo, meu abrigo, o pão que me alimenta, o meu ombro amigo. Ele sempre está comigo. Muito bem, meus irmãos, terminamos agora pela TV Evangelizar mais uma adoração ao Santíssimo Sacramento. Como Deus fala ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir naquele dia, não é mesmo? Certamente esta manhã nos preparou para uma virada diferente de ano, uma virada de chave, de mentalidade. Hoje à noite amanhã, sexta-feira, missa na cidade de Maravilhas, na igreja matriz de Santo Antônio. Então as cidades aí vizinhas, faça a sua caravana, vá lá participar conosco às 19h30. Aqui no Santuário Frei Galvão em Divinópolis, no domingo, último dia do ano, nós temos a missa nas 8 horas da manhã, 9 horas o nosso estudo bíblico, 10 horas adoração ao Santíssimo. Não teremos a missa das 19 horas, a missa é às 21 horas, é a missa da virada. Então venha ao nosso santuário, faça a sua caravana e traga comida para a gente fazer a confraternização da paz depois da missa. Arroz carreteiro, feijão tropeiro, salgadinho, pizza, bolo, refrigerante, sucos, não, bebidas alcoólicas não. Vamos começar bem o ano, não é? Terminado a missa, nós vamos fazer a virada à meia-noite. Aí serão espalhadas aqui muitas mesas, cadeiras, tem tenda aqui na porta do santuário. Então nós vamos fazer a confraternização da paz. Cada pessoa vai trazer aquilo que ela for consumir com a sua família e com os seus amigos. Virando o ano, atenção nisso aqui que é muito importante, no mês de janeiro, nós estaremos reformulando a missa da família. Então, não haverá celebrações na quarta-feira, nenhuma quarta de janeiro. Nós voltamos nas quartas com a quarta-feira de cinzas, que é logo no inicinho aí do mês de fevereiro. Na quarta seguinte, nós já começamos o nosso cerco de Jericó. Então, as celebrações permanecem todos os domingos e na quarta-feira nós voltamos com a missa da família a partir da quarta de cinzas, começando na próxima o nosso cerco de Jericó. Dia 1º de janeiro, que é segunda-feira próxima, missa aqui no Frei Galvão às 19 horas. Santa Maria, Mãe de Deus. Começando o ano com uma festa mariana. Desejo a todos e cada um feliz e abençoado 2024. Não nos esqueçamos que o ano novo, ele já cochila dentro de nós. Talvez nem fosse necessário dizer feliz ano novo, mas feliz você novo. É o seu coração, é a sua vida, são as suas escolhas que devem ser novas. Mudar o 3 por um 4 muda pouco ou quase nada. O ano será novo quando nós nos deixarmos renovar pela graça
e pelo coração de Jesus. Então, a todos, uma boa virada de ano e que possamos viver todos os dias com Cristo, por Cristo e nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Viva Cristo Rei, salve Maria Imaculada. Até domingo. Até domingo às 8 da manhã. Deus abençoe. Cante, Rita. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo